Relacionamentos. Esse vídeo é para você que já passou por um relacionamento tóxico ou que até hoje não conseguiu construir um relacionamento sólido. Talvez você já tenha sido ferida, rejeitada, humilhada, ou talvez esteja cansada de repetir ciclos que só trazem dor. Eu já estive nesse lugar e hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Eu sei como é. Eu vivi isso, né, durante muitos anos da minha vida. E por muito tempo, cada relacionamento que eu tinha me levava mais longe, assim, muito mais longe, me afastava, né, da minha essência, da mulher que Deus me criou para ser. Eu evitei falar sobre isso, né, apesar de ter muita vontade, porque é um campo de exposição, mas há 2 noites atrás o Espírito Santo, né, me incomodou muito na madrugada para que eu viesse aqui falar sobre a minha experiência. Então hoje eu quero compartilhar com você algo que mudou tudo, né? Eu acredito, sinceramente, que os relacionamentos, eles podem ser canal de destruição, mas também podem ser de restauração. Eu já usei os relacionamentos para me destruir e graças a Deus esse último veio para me restaurar. A diferença, eu creio que tá aonde você firma os teus pés. Na areia do mundo ou na rocha que é Cristo. Se você precisa de cura, de clareza ou até de um recomeço, eu te convido a ficar aqui comigo até o fim desse vídeo. Nesse vídeo, eu vou abrir o meu coração e te mostrar o que o Espírito Santo me ensinou, né, sobre identidade, sobre cura, sobre propósito e relacionamentos. Quando eu vim aqui pra Fazenda, eu comecei a ler um livro que se chama Ela Tá Se Achando, da Alexandra Abranches. E assim, a cada capítulo que eu lia, o Espírito Santo me soprava assim um capítulo meu, sabe? Eu fui sendo curada através dessa leitura. E ali, né, uma palavra saltou diante dos meus olhos, identidade revelada. Eu não tinha isso, né? Eu fui criada em um ambiente religioso, amada pelos meus pais, mas sem a palavra como fundamento, né? E quando isso acontece, a gente vira um terreno de deslizamento. Então, assim, qualquer frase maldita, qualquer rejeição, qualquer silêncio, ele me derrubava, né? E eu acho que é esse o grande ponto, sabe? Antes do Rafa, eu tive um relacionamento que me marcou muito, né? E me marcou pela minha ruína. A gente tinha uma diferença de idade, eu não vou entrar assim profundamente nesse relacionamento, até por uma questão, né, de respeito ao próximo. Mas assim, a gente tinha histórias diferentes, ele já era pai, né? E eu, assim, uma menina ainda, eu era, né, bem nova, e eu tinha aquela coisa de ter minha família. E eu fui me envolvendo com o mundo dele e eu achava realmente que ele era o homem da minha vida, tá? Então, assim, eu sempre me dei muito bem com todo mundo e eu tava cada vez mais envolvida no ambiente dele até que veio a ruptura. Então, assim, depois, né, dele já ir me demonstrando, tá? O teu parceiro, ele vai te dando sinais de quem ele é. E então, depois de pequenas humilhações, de comparações financeiras, né? Eu era uma menina ainda, eu tava desempregada na época. No dia, né, que a gente terminou, veio uma frase, assim, que me rachou por dentro. Ele disse assim, eu não quero me sentir responsável por você. Na hora, aquilo não foi só uma fala. Aquilo virou identidade. O que ele falou e o que eu ouvi. Eu ouvi, você é peso, você não vale o cuidado e você não merece ser escolhida. Então, assim, a grande verdade é que sem identidade em Cristo, eu tentei montar a minha casa sobre a areia. E na Bíblia, Jesus nos avisa: quem ouve as minhas palavras e a pratica é prudente, constrói sobre a rocha. Sem a rocha, tudo desaba. O vento sopra e ó, tudo se desmonta, né? Então tem aquele famoso ditado de castelo de areia. E assim, a partir daquele momento, eu me descolei totalmente. Eu já vinha me descolando, obviamente, mas a partir daquele momento, assim, eu me descolei exatamente, totalmente de quem eu era. E aí veio uma fome, assim, doentia por aprovação, tá? Eu passei a viver pra desmentir aquela sentença que ele
né, me condenou. Então eu precisava provar que ninguém precisava ser responsável por mim. Então, assim, eu queria porque queria provar que ninguém precisava ser responsável por mim. E aí, o que que acontece? A ferida, ela abre uma brecha, né? Eu não tô falando de religiosidade, mas é óbvio que a minha experiência se vem através da palavra. E se a palavra, ela não te nomeia, qualquer frase do mundo vai virar o teu rótulo. É, assim, Deus já tinha me nomeado antes de eu existir, tá? Existe uma palavra que hoje eu repito muito para os meus filhos, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que nasceste, eu te consagrei. Eu não sabia disso. Eu não fazia a menor ideia, né? Eu não sabia disso, nem como fundamento, nem como palavra. E hoje eu falo isso para os meus filhos o tempo inteiro. Se você sabe disso, então você tem a chave de uma vida bem-sucedida. E aí, a gente precisa usar a Bíblia como modelo de vida. Talvez se eu soubesse disso antes, toda essa dor teria sido evitada. Então, eu volto a dizer que Deus faz em nós para fazer através de nós. E aí, a partir desse momento, eu vou te contar tudo o que aconteceu para que a minha experiência ajude a curar a tua ferida. Então, o que que aconteceu? Eu decidi a partir daquele momento que eu seria a fodona. Eu entrei na indústria de bebidas, né? Comecei a ganhar bem, conquistei coisas, passei a construir uma versão de mim que desmentisse aquela frase do término daquele relacionamento. A grande verdade é que toda vez que eu fazia isso, por fora eu parecia uma coisa, mas por dentro, toda noite, eu chorava. Essa dor, ela gera culpa, a culpa te faz repetir o padrão, e o padrão vai te deixando cada vez mais dura e cada vez mais vazia. A grande verdade é que aquele meu empoderamento todo virou uma corrente, né? Então, assim, durante alguns anos após esse término, eu mantive um remember com aquele ex pra mostrar. Ó, como é que eu tô, entendeu? E aí, cada volta que a gente tinha doía e aquela ferida abria. Então, assim, quanto mais eu gostava de alguém novo, mais eu machucava. Eu me vi usando as pessoas como eu tinha me sentido usada. Eu perdi a minha capacidade de me abrir, de conversar, de expor os meus sentimentos. Eu comecei a ser muito fria. E assim, o que eu posso te dizer é que aqui vai uma verdade bem dura. A gente só tolera amores tóxicos quando a gente tá intoxicado. E eu acho que aí é que tá, você precisa se olhar. Eu estava, né? Eu me afastei daquela menina sonhadora e abracei aquela mulher performática, né? Aquela que resolve com status. E assim, o que só Cristo vai curar com identidade, não tem jeito, né? Então, assim, hoje com o conhecimento que eu tenho, né? Eu vou acessar a palavra de novo porque eu acho que ela é um direcionamento de vida. Jesus já tinha descrito esse mecanismo. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida em abundância. Então, assim, o inimigo, ele vem, tá? Ele vai te roubar com seduções, com slogans, ele vai te matando com ciclos, ele vai te destruindo com acordos internos, entendeu? Que a gente assina lá, ó, com a nossa dor. E o que eu quero te dizer é que Jesus, ele é capaz de te oferecer vida e não performance. É vida. Eu tava vivendo de performance, né? Eu tava, assim, construindo, eu tava vivendo com as pessoas e eu já não me reconhecia mais. Eu tava num profundo abismo, vazio e é louco esse processo. Então eu preciso te confessar algo assim, né? Eu usei a minha fragilidade como combustível de autodestruição. Mas é óbvio que na época eu não sabia disso, né? O que eu quero te dizer é que quando a dor ela não é curada, ela vai virar uma lente. E aí tudo que você enxerga a partir disso vai vir distorcido, né? Então, essa lente, ela me faz chamar de prisão de liberdade, né? E me fez chamar máscara de força. Então, eu achava, assim, que eu tava muito bem sucedida, né? É o famoso, meu corpo, minhas regras, e eu ganho bem, e eu não preciso, né?
E aí é o abismo, que o abismo gera um outro abismo e esse abismo vai ficando cada vez maior e aí no final das contas a gente se perde. A gente perde as pessoas, a gente se perde da gente mesmo. Nossa, eu machuquei muitas pessoas. Mas mais do que machucar as pessoas, toda vez que eu machucava uma pessoa, o tamanho da feridinha dela era assim, e o rombo que estava acontecendo dentro de mim era muito grande. Eu perdi a capacidade de expor os meus sentimentos. Eu fiz coisas, né, assim, que eu não acho legal. Mas é isso, a gente vive no engano, entendeu? No auto-engano. É um processo que hoje eu consigo ter clareza que na época eu não tinha. Por isso que eu uso esse título, né, no meu Instagram. De quase feminista, né, a uma mulher segundo o coração de Deus, porque eu vivi isso de verdade, assim, ó, aquela bandeira do empoderamento, de eu não preciso de ninguém, como eu escuto isso. Ah, você não precisa disso. Será? Do que a gente não precisa? A gente precisa estar com os pés firmados na rocha e esse foi o meu ponto de virada e eu vou falar sobre ele agora. Então, cansada, exausta, né? Eu não aguentava mais viver daquele jeito. Chegou uma madrugada que foi a madrugada do meu aniversário, de 29 anos. Eu disse, ah, Deus, eu não aguento mais. Eu chorava copiosamente. E aí, sem discurso bonito, eu só dizia assim, ó, eu não aguento mais, sabe? Eu não aguentava mais. E, e é tão simples, né? É só a gente chamar no dia da angústia e ele vai nos livrar e vai nos glorificar. Eu sou a prova viva disso. Eu invoquei, eu bati. Ai, glória a Deus, e ele abriu. E aí começou um processo profundo, intenso. E assim, não é um passe de mágica. Eu acho que o grande lance é suportar o processo. Assim, eu clamei em agosto, em outubro o Rafa entrou na minha vida, foi muito rápido, a resposta de Deus foi muito rápida. E assim, eu preciso ser honesta contigo, assim, não foi um conto de fadas, tá? O Rafa também tinha vindo machucado de um relacionamento várias vezes, né? Disse pra mim que não queria casar, que não queria assumir nada, que tava bom do jeito que tava. Mas assim, tudo em mim, né? Acostumada com abandono, eu queria me proteger, assim, né? E então aconteceu uma coisa diferente, né? Ele tava machucado, eu também, e a gente encontrou conforto nesse espaço, mas foi muito real. Sabe, não tinha bebida, não era gente, assim. E daí o Espírito Santo, ele começou a me dotar de uma sabedoria que não vinha de mim, tá? Na Bíblia diz que se alguém tem falta da sabedoria, peça a Deus. E eu pedia e vinha. Então vinha direcionamento, vinha discernimento, vinha tempo, vinha né? Espera e pausas que antes eu não suportava. Eu era tipo, não tá do jeito que eu quero, então pronto, vai viver a tua vida, eu vou viver a minha, eu não preciso de você, eu não preciso disso. Muitas amigas minhas na época condenaram o meu relacionamento, porque minha família condenou o relacionamento. Ele não te ama. Realmente, o Rafa não me amava. Foi um processo de construção, mas que tinha verdade. E assim, na época eu também não sabia disso, mas ele tinha vindo em formato de resposta. Então, obviamente, Deus ia conduzir aquele relacionamento para tudo que a gente está vivendo hoje. E aí, né, foi através desse relacionamento que eu fui aprendendo a não confundir mais, então, a liderança masculina com opressão e nem a vulnerabilidade feminina como fraqueza, né? Eu fui aprendendo a respeitar os processos, né, a fazer silêncio quando a minha dor queria gritar, a tratar as feridas, né, sem usar as pessoas como analgésico. E assim, principalmente, eu aprendi que o sim de Deus para um relacionamento, ele não é um troféu, é um chamado. Eu tentei ir embora algumas vezes, né? Mas o Espírito Santo não deixou. Ele me segurava, né? E eu escutava claramente uma voz assim, ó. Você não vai desistir, porque quem tá te sustentando sou eu. Eu tô te forjando, eu tô te restaurando e, né? E eu tô curando as tuas feridas, né? O que foi rachado lá atrás, eu tô restaurando. Então eu pensava em desistir e eu era impedida, né? Porque obviamente minha humanidade, né? Tinha momentos que eu não conseguia entender. E aí o Espírito Santo sempre falava:
Tu não vai desistir porque eu sei os grandes planos que eu tenho pra tua vida. Então, assim, eu fui muito criticada no início do meu relacionamento, porque o Rafa tava vivendo a vida louca e tal. Mas eu, lá no fundo, eu não tinha entendimento, mas eu sabia que aquilo ali tava acontecendo por algum motivo. E hoje, né, assim, eu acho que a gente tá vivendo tempos difíceis, estão desconstruindo os homens. Então, assim, ele, né, tudo que era, assim, titulado de machismo, eu hoje vejo que a sociedade trabalhou muito pesado pra gente perder a referência masculina. Então, assim, né, hoje debaixo do cuidado do meu marido, eu não sou anulada, eu me sinto, assim, extremamente valorizada e que bom que ele se sente responsável por mim, que ele me cuida, né? Isso não cabe no rótulo do mundo. Eu vejo que o mundo, ele tentou desfigurar a masculinidade, né, até chamar de responsabilidade, de machismo, né, tá desconfigurando o homem, tá desconfigurando a mulher, a feminilidade, né? Chamando isso essa entrega de fraqueza. É claro que eu não tô aqui falando, né, de relacionamentos abusivos reais, né? Eu tô falando de papéis bíblicos que se complementam. E eu acho que é isso que a gente precisa resgatar. E eu acho que é para isso que o Espírito Santo me acordou, sabe? Na palavra diz: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, né? Então, o amor sacrificial, ele não oprime, ele vai te levantar, né? Ele vai te levantar. E a mulher virtuosa, ela é descrita como alguém de valor raro, né? Que é capaz de mover uma casa inteira com sabedoria e com diligência. Então, eu acho que é isso que a gente precisa resgatar, os nossos papéis, né? Quando a gente entende quem somos, para que fomos criados? O relacionamento, ele vai deixar de ser um lugar de consumo, onde você está exigindo do outro o tempo inteiro, de alto nível de satisfação, para virar, então, um lugar de missão, né? Como já diz na Bíblia, né? Vós sois geração eleita, povo adquirido, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, eu acho que o nosso relacionamento, ele é canal de voz, né? A gente passa a usar o nosso relacionamento como vitrine de luz, de edificação, e não palco de ego para satisfazer as nossas vaidades, porque eu vejo hoje a maioria, né, de amigas minhas que não conseguem construir relacionamento é porque elas não estão buscando no relacionamento uma forma de elevação, de transformação, Não, elas querem o tempo inteiro que aquele relacionamento sirva para ficar alimentando as próprias vaidades. Então, ela quer do outro suprir o vazio que tá dentro dela. E esse não é o chamado do relacionamento bíblico. Por isso que eu digo que a palavra ela é muito importante. A palavra a Bíblia, como um ensinamento de vida, ela vai te direcionar a caminhar num caminho próspero, bem sucedido. E eu não tô falando, obviamente, de dinheiro, né? Então, lembra do início? Que eu disse que a fragilidade, ela pode ser porta de restauração ou de destruição, né? Quando eu usava a fragilidade para me afirmar com performance, eu estava certamente no caminho da destruição. Quando eu me rendi, né, à fragilidade de Jesus, ele me restaurou, né? Eu realmente clamei aos pés dele, óbvio que eu não tinha o relacionamento que eu tenho hoje, né? Mas é por isso que eu digo que ele tá ali para todo mundo, tá? As armas que vencem esses ciclos não são carnais, tá? Não é a base do grito, do controle ou da manipulação, tá? As nossas armas, né, como diz na Bíblia, não as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então, fortalezas de rejeição, de aprovação doentia, de acordos internos feitos na dor, cara, é só lasqueira. Então, assim, eu posso te dizer que, sem vergonha, né, do meu passado, que Deus, eu volto a repetir, Deus faz em nós para fazer através de nós.
Deus me curou, me restaurou, me resgatou. Então, se a minha história é capaz de curar alguém, nossa, valeu cada noite de choro. Porque o meu choro encontrou um propósito, né? Então, assim, hoje eu queria falar sobre isso. O Espírito Santo, né, me cutucou muito. Eu tô vendo, assim, né, uma distorção dos relacionamentos muito grande. Eu vim de relacionamentos que me destruíram e graças a Deus hoje eu vivo um que me restaurou, tá? A diferença não é o quão perfeito o outro é, mas aonde você tá firmando os teus pés. Na areia do mundo ou na rocha que é Jesus Cristo? Já se perguntou isso? Se pergunte. A resposta vai vir e vai causar um rebuliço. Então, se você viu em mim, presa a frases de alguém, vivendo para provar, chamando essa sua máscara de força, eu hoje quero orar com você. Ai, Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de Ti, Pai, cada coração que foi nomeado pela dor, assim como eu vivi e o Senhor sabe. Eu corto, Pai, em Teu nome os acordos feitos num momento de rejeição, de dor profunda. Cada um sabe, Senhor, as dores que carrega, os abismos. E eu peço, Senhor, que a Tua verdade prevaleça sobre toda mentira. Antes de eu nascer, Tu me conheceste. Tu me separaste, Tu me chamaste, Pai, pelo nome, para ser luz na escuridão. Senhor, nos dá a sabedoria do alto para conduzir afetos, limites e escolhas. Restaura, Pai, nesse dia casamentos, relacionamentos, namoros. Fecha, Pai, toda a porta tóxica de destruição, de abismo, Pai, em nome de Jesus. Abre, Senhor, caminhos de vida em abundância, de relacionamentos, Pai, firmados com a Tua base, Senhor. Assim como eu vivo aqui dentro de casa, assim como eu experimentei da Tua sabedoria, Senhor, hoje eu lanço essa sabedoria sobre a vida dessa pessoa que está lendo essa mensagem. Lendo não, desculpa. Recebendo essa mensagem, Pai, para que a vida dela seja transformada, restaurada. O Senhor sabe o que cada um ora em silêncio, o relacionamento que cada uma deseja viver, cada um deseja viver. Que seja um relacionamento, Pai, conduzido pela presença do Teu Espírito Santo. Que onde tiverem, Pai, buracos vazios sejam preenchidos pela Tua luz, Senhor. Onde há dor, Pai, onde há rejeição, seja curado agora em nome de Jesus. Que a minha história, que o meu testemunho de vida, cure os teus processos. Que você use a Bíblia como fonte de sabedoria para tomar as melhores decisões para a tua vida. Eu falo daqui, de um ambiente onde eu passei por muitos relacionamentos ruins. Eu acho que desde o meu primeiro relacionamento até o Rafa, tudo foi uma porcaria. Mas porque eu tinha as dores, é muito importante que você identifique as tuas dores. Para não fazer do outro um bote salva-vida. Quem salva a tua vida é Jesus. Como eu gravei esses dias, a igreja não te salva, o pastor não te salva, o teu relacionamento não salva. Mas a gente é transformado através dos relacionamentos. Eu fui transformada através do meu relacionamento, né? O nosso relacionamento hoje é firmado em Jesus. Sempre que tu precisar de um direcionamento, pergunta para ele que ele vai te dar um melhor caminho, como me deu, como tem me dado. Eu espero que tenha feito sentido, não é fácil estar aqui. Então, antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer uma reflexão profunda. Quais têm sido os modelos de relacionamento que você tem vivido ou buscado? Você já parou para olhar para as suas próprias escolhas? Essa é a virada de chave, né? Eu acredito que sim, tá? Nós precisamos assumir essa autorresponsabilidade. Foi isso que aconteceu comigo naquela madrugada. Eu disse, eu não aguento mais, tira isso de mim, tá? Não adianta culpar só o outro. O outro eram escolhas minhas, né? Então não adianta a gente ficar vivendo de culpa, culpando o outro, porque eu escolhia o outro, tá? Então, assim, eu volto a repetir que cada fragilidade pode ser usada como um ponto de destruição. Uma pausa para o galo, né?
Então, assim como um ponto de restauração, tá? Então, um ponto de destruição, um ponto de restauração. A grande pergunta que eu quero te fazer aqui é: em que processo você está? Você tem buscado o outro como um bote salva-vidas? Ou tem buscado em Deus a tua identidade primeiro? Se você buscar primeiro a tua identidade, então você corrigiu a sua rota, tá? A Bíblia, ela vai muito além da religião, tá? Ela é um guia prático. Ela nos mostra os critérios, tá? Para reconhecer um homem digno, um homem capaz de caminhar do nosso lado, tá? Não é à toa que diz, né, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Esse é o modelo de um relacionamento bem-sucedido, tá? E se o teu relacionamento, o teu parceiro não tiver alinhado com isso, então não é o homem certo. Vai ser um homem que ele vai te provocar dor em algum momento, ou você vai viver querendo tapar os buracos vazios. O mundo vai tentar te confundir. Eu fui muito confundida. Ele vai chamar um homem provedor de machista, tá? Ele vai romantizar os homens frágeis e imaturos, tá? E vai te empurrar para relacionamentos superficiais. Então, é hora, né, de fechar os olhos para os padrões do mundo e abrir os olhos para a palavra de Deus. E é a melhor coisa do mundo, os relacionamentos gerarem frutos. Essa aqui, ó, é a obra de Deus, tá? É a palavra de Deus que vai te ensinar, tá? A discernir o caminho de um relacionamento saudável, de uma família bem-sucedida, e da obra de Deus, tá? Acontecendo sobre a tua vida. Então, é essa a reflexão que eu quero trazer para ti hoje. Então, se você hoje tá aí desse lado, entendendo que as tuas escolhas não têm sido boas, eu quero te lembrar. Você pode corrigir essa rota. Cara, se eu corrigir a minha, é possível recomeçar, é possível reconstruir quando você firmar os teus pés na rocha, que é Cristo. Eu não falo isso dentro de uma perspectiva de crente chata. Eu falo isso, cara, tendo acesso à palavra de Deus, que é jorrando vida, fonte de águas vivas. Eu sou um testemunho vivo disso, né? De muitos relacionamentos frustrados, vivendo, né? O melhor capítulo da minha história. Eu converso com Jesus e falo, cara, eu já tenho tudo já, muito mais do que eu pedi, sonhei, mas porque eu bati. Bate aí também que ele vai sarar todas as tuas feridas, vai corrigir a tua rota, vai restaurar relacionamentos, vai trazer o homem da tua vida. Creia, creia, porque se eu tô vivendo isso, com certeza tu pode viver isso também. Eu tô lançando essa palavra sobre a tua vida no dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus, minha filha. Eu não sei, né, se eu consegui construir a minha linha de raciocínio bem, mas que eu quero te dizer é que se essa palavra encontrou a tua ferida, não corre. Fica com Jesus nesse lugar. Conversa com ele sobre quem você é antes de qualquer relacionamento, né? Porque quando a nossa identidade ela é revelada, o amor ele deixa de ser bote salva-vidas e vira barco de missão, tá? Hoje eu crio, né, os meus filhos para que eles saibam quem eles são. Muito se fala sobre propósito e a gente já nasceu com ele, a gente não precisa achar, né? Se na palavra diz que Deus me conhecia antes mesmo de colocar no... Desculpa, gente, é porque é punk. Antes de me colocar no ventre da minha mãe, ué, esse já não é o nosso maior propósito de vida? A gente já não tá aqui cumprindo uma missão? Só que é isso, a sociedade vem criando falta onde não tem, para que a gente se afaste da simplicidade da vida, de se relacionar com afeto, com amor, com verdade, com simplicidade,
de falar sobre Jesus, de colocar todas as nossas necessidades nos pés dele. Eu vivi muito dos relacionamentos ruins por conta disso. Eu deixei que o outro me construísse. Eu deixei que o outro criasse verdades a meu respeito. Mas se eu tivesse conhecido o Jesus que hoje eu conheço, que se relaciona comigo, nossa, quanto desse processo teria sido evitado. Porém, quando Deus me chamou para esse chamado, e foi num dia de muita culpa, de redenção, de muita culpa, ele falou: não chora, não te culpa. Eu permiti que tu vivesse tudo isso, e agora eu quero que você pegue toda essa bagagem para falar de mim, né? Então, eu já ocupei vários personagens, tá? Hoje eu vivo a minha identidade revelada, eu quero me aprofundar mais nisso, mas hoje eu queria trazer isso, né? Como os relacionamentos vão interferir nas más escolhas que a gente faz e o quanto essas más escolhas vão levando a gente, assim, pro fim do poço, né? Então, eu vejo muitas mulheres com dificuldade de se relacionar, porque desconstruíram o papel masculino, desconstruíram o papel feminino, tá todo mundo perdido nesse oba-oba, enquanto que, na verdade, o que a gente quer verdadeiramente é cuidar e ser cuidada, e isso é lindo, é maravilhoso, tá? E eu não falo isso em tom de julgamento, né? Deus nos fez em liberdade para que cada um escolha o seu caminho. Mas o meu caminho lá atrás, daquela mulher fodona, era um caminho de dor e de vazio. E hoje eu vivo, verdadeiramente, um caminho de paz, de plenitude. E é isso que eu quis te apresentar. E espero que tenha feito sentido, né, pra ti. Se tu gostou, registra aqui, porque é importante, né, a gente saber se tá fazendo sentido. Fica com Deus e até a próxima.